Gálatas. A passagem de Gálatas 2, versículos 11 ao 21 narra um confronto crucial entre Paulo e Pedro, dois dos apóstolos mais importantes da igreja primitiva. O incidente, conhecido como o incidente em Antioquia, gira em torno da questão da lei judaica e sua relação com a fé em Jesus Cristo. Para entendermos a importância dessa passagem, é necessário mergulharmos em seu contexto histórico, analisar os argumentos de Paulo e Pedro, e explorar suas implicações para a teologia e a prática do cristianismo. A igreja primitiva era composta por judeus e gentios, não judeus. Os judeus convertidos ao cristianismo geralmente seguiam a lei judaica, enquanto os gentios convertidos geralmente não a seguiam. Essa diferença gerou debates entre os cristãos sobre a necessidade de seguir a lei judaica para ser salvo. O incidente em Antioquia. Em Antioquia, Paulo e Pedro comiam com gentios. No entanto, quando alguns judeus de Jerusalém chegaram, Pedro se afastou dos gentios por medo de críticas dos judeus que defendiam a necessidade da lei judaica. Essa atitude de Pedro foi vista como hipocrisia por Paulo, que o confrontou publicamente. Argumentos de Paulo. Paulo argumenta que a fé em Jesus Cristo, e não a observância da lei judaica, é o que justifica uma pessoa diante de Deus. Ele afirma que a lei judaica não pode salvar ninguém, pois ela apenas revela o pecado e a necessidade da graça de Deus. Paulo também argumenta que os gentios são salvos da mesma forma que os judeus, pela fé em Jesus Cristo. Argumentos de Pedro. O texto não registra os argumentos específicos de Pedro em resposta à crítica de Paulo. No entanto, é possível que Pedro tenha defendido a necessidade de seguir a lei judaica para os gentios convertidos. Ele também pode ter argumentado que sua atitude em Antioquia era necessária para evitar escândalos com os judeus que defendiam a lei judaica. Implicações teológicas. A passagem de Gálatas 2, versículos 11 ao 21 tem implicações teológicas importantes para o cristianismo. Ela demonstra que a fé em Jesus Cristo, e não as obras da lei, é o único caminho para a salvação. A lei judaica não pode salvar ninguém. Os gentios são salvos da mesma forma que os judeus, pela fé em Jesus Cristo. Implicações práticas. A passagem de Gálatas 2, versículos 11 ao 21 também tem implicações práticas para a vida dos cristãos. Ela nos ensina que devemos ter cuidado para não cair em hipocrisia. Devemos defender a verdade do Evangelho, mesmo que isso signifique enfrentar críticas. Devemos acolher todos os que creem em Jesus Cristo, independentemente de sua origem ou cultura. Análise detalhada da passagem. Versículo 11. Paulo relata que Pedro se retirou e se separou dos gentios, demonstrando hipocrisia. Paulo usa o termo repreensível para descrever a atitude de Pedro. Versículo 12. Paulo explica que a atitude de Pedro era motivada pelo medo dos que eram da circuncisão, judeus que defendiam a lei judaica. Paulo usa o termo fingimento para descrever a atitude de Pedro. Versículo 13. Paulo afirma que os outros judeus, incluindo Barnabé, também foram influenciados pela hipocrisia de Pedro. Paulo usa o termo hipocrisia para descrever a atitude de Pedro e dos outros judeus. Versículo 14. Paulo confronta Pedro publicamente, questionando sua coerência em relação à fé em Jesus Cristo. Paulo usa uma série de perguntas para expor a inconsistência da atitude de Pedro com o Evangelho. Versículo 15. Paulo afirma que tanto ele quanto Pedro são judeus de nascimento e não pecadores dos gentios. Essa afirmação demonstra que Paulo não está criticando Pedro por ser judeu, mas por sua hipocrisia em relação à fé em Jesus Cristo. Versículo 16. Paulo afirma que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Essa é uma afirmação central da teologia paulina, que enfatiza a graça de Deus como única fonte de salvação. Versículo 17. Paulo reconhece que, ao buscar a justificação pela fé em Jesus Cristo, ele mesmo não se tornou um pecador. Isso esclarece que a fé em Cristo não significa desconsiderar completamente a lei, mas sim que a lei não pode trazer a justificação. Versículo 18. Paulo questiona a lógica de buscar a justificação pela lei e depois recorrer à fé em Cristo. Ele argumenta que tal atitude seria equivalente a se tornar transgressor da lei. Versículo 19. Paulo explica que, através da morte de Cristo na cruz, ele morreu para a lei,
para viver para Deus. Isso simboliza a libertação de Paulo da condenação da lei pela fé em Cristo. Versículo 20. Paulo afirma que ele está crucificado com Cristo, ressaltando sua união com ele na morte e na ressurreição. Essa união implica uma nova vida em Cristo, livre da condenação da lei. Versículo 21. Paulo declara que não anula a graça de Deus, pois se a justiça viesse pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Ele enfatiza a centralidade da graça de Deus como fonte exclusiva de salvação. A passagem de Gálatas 2, versículos 11 ao 21 tem sido objeto de debate e interpretação por séculos. Alguns estudiosos argumentam que Paulo defende a completa abolição da lei judaica para os cristãos. Outros argumentam que ele apenas defende a liberdade dos gentios convertidos da obrigação de seguir a lei judaica como meio de salvação. É importante reconhecer que o contexto histórico e cultural da época influencia a interpretação dessa passagem. A preocupação de Paulo provavelmente era combater a visão de que a observância da lei judaica era um requisito adicional para a salvação dos gentios convertidos. Relevância contemporânea. Embora o debate sobre a lei judaica possa parecer distante para os cristãos contemporâneos, a passagem de Gálatas 2, versículos 11 ao 21 continua a ser relevante em diversos aspectos. Liberdade em Cristo. A passagem nos ensina que a fé em Cristo liberta os cristãos da condenação da lei e do legalismo. Graça de Deus. A passagem enfatiza a centralidade da graça de Deus como fonte exclusiva de salvação, independentemente de obras ou origens. Unidade na diversidade. A passagem incentiva a união entre cristãos de diferentes origens e culturas, sem que a observância de práticas específicas se torne um motivo de divisão. Conclusão. A passagem de Gálatas 2, versículos 11 ao 21 representa um momento crucial na história do cristianismo, demonstrando a tensão entre a tradição judaica e a nova fé em Jesus Cristo. Através da análise contextual, textual e crítica, podemos compreender as implicações teológicas e práticas dessa passagem, que continua a inspirar e desafiar os cristãos a viverem a liberdade e a graça encontrados em Jesus Cristo.